Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver aí na nossa thumb, na nossa capa, vamos falar de masculino e feminino. Sobre masculino é aquilo que está sendo falado no momento, tá? Aquilo que mostra aí tá efervescendo, está aparecendo em alguns canais e eu quero fazer uma complementação. Então eu não vou simplesmente trazer aquilo que está sendo trazido por outros canais, fazer a análise que eles fizeram, vou procurar incrementar um pouco mais com base naquilo que eu sei, naquilo que eu ando estudando ultimamente, eu ando gostando de entrar em alguns espaços, né? Principalmente a questão de ciência de dados, scout, e como é que se dá a prospecção de jogadores hoje, né? Eu quero contribuir um pouco para que vocês entendam melhor, tá? Não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, estou aqui só para fazer alguns esclarecimentos, para trazer informação, enriquecer, né? Sempre é você que decide, é você com a sua cabeça que vai mudar a sua opinião ou não, ou vai manter aquilo que você pensa. Eu sou um estimulador, né? Eu sou um estimulador. E sobre as gurias coloradas, eu quero trazer sim aquilo que está acontecendo com as gurias e o que eu acho que deve ser feito, tá? Nós temos uma situação aí que exige um certo olhar, um certo cuidado, tá? Nós podemos estar aí perdendo qualidade, com reposição bem difícil, e nós temos que ter um olhar para isso, porque as gurias coloradas também usam o nosso símbolo, né? O nosso escudo, né? Elas também representam o Internacional, se recuperaram no Campeonato Brasileiro, vão disputar a vaga pelo G8, tem 2 jogos aí quando a gente voltar, nós estamos quase já em agosto, tá? Estamos aí no final do mês, julho, vamos entrar em agosto, e em agosto, lá pelo dia 14, 15 ou 16, elas voltam, tá? E aí vão ter 2 jogos, tá? Um em cima do outro, não tem muito espaço entre um jogo feminino e outro. Normalmente é 2, 3 diazinhos de descanso, já joga o outro, né? Então, a gente sabe, feminino é assim. E aí vão decidir se elas vão ir pro G8 ou não, tá? Se for pro G8 é bom, tem premiação, eu vou entrar nisso. Então, primeiro, se falava ultimamente tem se falado de Nico Lopes e Leandro Damião no Internacional, tá? Isso aí tá aparecendo e tal. Leandro Damião parece que foi analisado, tá? E eu devo dizer para vocês, o Capa analisando os 2 jogadores, provavelmente ele não recomendará a contratação dos 2. E aí, mas eu não gosto de scout, porque não sei o quê, porque eu gostava da época de antigamente, porque era olheiro, porque olheiro que entendia, tudo bem, respeito a tua opinião. Mas a questão é que o olheiro que entende futebol, ele não está excluído do futebol. Ele ainda tem espaço. A questão é que o scout é um complemento. E se você conhece as ferramentas modernas de scout, você vai ver que elas são imprescindíveis. Elas te trazem uma possibilidade, te ampliam o leque de opção de uma maneira que, quando você conhece, se você olhar algumas ferramentas gratuitas, que qualquer um pode acessar na internet, eu falo, FBref, SofaScore, RuScored.com, se você olhar essas, você já vai ver que tem uma utilidade ali. Se você pegar uma paga, né, profissional como o iScout da vida, você vai ver que tem toneladas de informação ali. E aí você vai ter a certeza do que eu estou falando. Que realmente você tem que acessar isso. Tem que fazer um bom uso dessa ferramenta, porque ela te permite ver vídeos, jogos, ela te permite ver uma tonelada de dados. Você pode também construir o dado, né, ficar assistindo o jogo e construir o dado. E um profissional de scout, normalmente ele trabalha com um conjunto de ferramentas, não com uma só. Ele trabalha com um conjunto de ferramentas para poder não só pegar os dados que existem, que já estão construídos e que são confiáveis, né, para fazer uma análise, mas ele, às vezes, quando não tem, ele tem que construir, ele vai ter que assistir jogo na íntegra, não highlight. Ele vai ter que assistir jogo na íntegra e vai ter que construir o dado. Ele ficar lá contando. O que acertou, o que errou, lançamento, bola longa, passe curto, finalização, quantas fez, quantas do gol. Ele vai ter que contar isso, tá? Então, isso te permite enxergar coisas que normalmente antes com olheiro, só com olheiro, tu não conseguia. Será que o Inter, no passado, lá na época do Asmus, do Zakia, na época de outros dirigentes, ou até nos anos 90, início dos anos 2000, o Inter mandava olheiro para ir lá na Turquia observar o campeonato turco? Para observar a primeira divisão do campeonato holandês, para observar no leste europeu, para ver se tem algum jogador brasileiro interessante lá. Será que o Inter tinha essa possibilidade? Creio que não, né? Creio que os olheiros eles ficavam ali circunscritos a uma realidade mais sul-americana, né?
O Inter tinha olheiro no Brasil, tinha olheiro, tinha gente fora no Paraguai. Eu me lembro dessa coisa do Benítez e de ex-jogadores do Inter que acabavam olhando os jogadores, recomendando para o Internacional, como foi a recomendação do Gamarra, tá? Foi recomendado por um jogador que jogou no Internacional, no Paraguai, que viu ele jogando lá e disse, olha, aqui tem um jogador diferenciado, zagueiro baixinho, 1,80 m, mas ele é diferenciado. Faça um esforço para trazer esse jogador, porque ele é muito bom, e realmente ele era o Gamarra. Então, quer dizer, o olheiro, ele não está aposentado, ele ainda existe, mas vocês têm um complemento, que é trabalhar com ferramentas de scout. Não só ficar assinando tudo, um cara que trabalha com scout, ele vê jogo constantemente. E ele trabalha com ferramentas, no plural, para poder trabalhar com ciência de dados, tá? E aquela coisa, futebol não é líquido e certo, não é que nem matemática, tá? Não é ciência exata. Você trabalha com probabilidades. Qual é a chance disso dar certo ou dar errado, tá? Então, quando a gente olha Nico Lopes e Leandro Damião, aqui os números realmente não nos ajudam, tá? A probabilidade de dar errado é maior, tá? Nico Lopes, ele vinha jogando no Tigres, e aí já é um bom indicativo, porque o Tigres é um time rico do México. Normalmente disputa para vencer as competições lá. E a liga lá é boa, a liga é forte, tá? Então, 2021, ele jogou no Tigres, aqui ele tem jogos, tem assistências, tem gols, né? 12 gols para um extrema, né? 21, 22, uma quantidade de jogos um pouco maior, 11 gols, 3 assistências. Aí aqui 22, 23 já cai muito, tá? Porque ele tem uma boa quantidade de jogos, mas 3 gols, 3 assistências. 23, 24. Aí ele já tá no León. Ele já tá no León do México, já é um clube mais, né, com menos poder aquisitivo. Aí ele já tem aqui ele já tem 6 gols e 1 assistência. Depois ele fica livre, né? Ele está jogando no León para a próxima temporada, que ele já ficou livre, tá? Ou seja, ele perdeu espaço no Tigres, foi para o León. No León ele também produziu pouco e agora ele está livre, ou seja, ele está com 30 anos, é um jogador de 30 anos. É sinal de que talvez o nível de jogador tenha dado uma caída, e isso não, vamos dizer assim, é um indicativo de que a contratação não é a melhor solução, tá? É melhor você olhar outros nomes. Leandro Damião aqui, o Nico Lopes, até para ser mais preciso com vocês, o Nico Lopes, quando ele jogou no Tigres, ele jogou 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23. Então ele tem 1, 2, 3, 4 temporadas do Tigres. A primeira é muito curtinha. Então ele tem 1, 2, 3 completas, vamos dizer assim. A última temporada no Tigres ele já tem 3 gols, 3 assistências. 31 jogos. Né? Não jogou muito, tá? E produziu pouco. No Clube León foi a última temporada. 30 jogos, 6 gols e 1 assistência. Tá? É um jogador que provavelmente não vai ser aprovado, tá? Embora ele seja extrema e centroavante, tá? Ele faz as duas. O Leandro Damião, quando a gente olha os números, aí recomenda menos ainda, tá? Menos ainda, porque o Leandro Damião, olha só, muito embora o pessoal goste do nome, o Leandro Damião é o seguinte, ó, ele estava no Inter lá na faixa dos 28, 29, quase 30 anos, e estava bem. Aí ele foi para o Japão em 2019, tá? Kawasaki Frontale. Lá ele tem uma carreira 30, 31, 32, 33 anos. Aqui, ó, 30, 31, 32. 3 temporadas do Kawasaki Frontale, muitos gols. 14 gols na primeira temporada, 14 gols na segunda temporada, 31 gols na terceira temporada. Sendo que a última temporada, com 32 anos, 31 gols e 10 assistências, tá? Que são 41 participações para gol, tá? Mas isso é dos 30 ao 31, uma temporada produtiva no Japão, tá? Aqui é J-League, Série A do Japão, que não é tão forte quanto o Campeonato Brasileiro. Depois, o que acontece? Ele cai, tá? Ele cai e ele vai jogar, ele vai jogar em outra equipe aqui, o Leandro Damião, tá? O Leandro Damião ele vai jogar em outra equipe e a gente já vai ver aqui os dados dele. Ele sai, vai jogar em outra equipe. Não, ele não vai jogar em outra equipe, ele segue no Kawasaki Frontale, desculpa. Ele segue no Kawasaki Frontale e aí na temporada já 22 ele já tem menos jogos,
faz 7 gols e 2 assistências com 33. Com 34 ele já joga menos ainda. Aí já mostra que ele já começa a pegar banco, né? Ele tem 22 jogos, ou seja, ele parte de mais de 40 jogos por temporada para 22. Aí ele tem 5 gols e 1 assistência, tem 6 participações para gol, 34 anos. E com 35 ele foi pro Coxa. Foi pro Coxa com 34, fez 35 lá. 16 jogos, 3 gols e 1 assistência. Tá? Reserva. Aí eu vou usar palavras aqui do William Thomas, tá? Conhecido William Thomas aqui, já passou por aqui. Ó, William Thomas, tá? Que é um diretor ali executivo ligado ao futebol. Ele diz o seguinte, ó, a rescisão foi feita de forma amigável, tá? Além dele, o clube rescindiu também com David da Hora, Andrei Arilson, tá? O Coxa fez essa rescisão com ele porque busca ter uma estratégia ali de ajustes no grupo, tá? Para aquilo que o Curitiba tem que enfrentar, é um trabalho contínuo para trazer o máximo de competitividade, eficácia no clube. Então foi feita uma rescisão amigável. Então o Leandro Damião saiu. E eles acabaram trazendo um centroavante agora há pouco, o Júnior Brumado, jogador de 25 anos, tá? Jogar na Dinamarca, no Midtjylland, aquele clube ali que pega alguns brasileiros. Ele até não tem números tão ruins ali no Midtjylland. E ele foi para o Hansa Rostock da Alemanha. E eles trouxeram 25 anos, 1,90, um jogador de mais de 80 quilos, jogador forte e jovem. Né? Eles trouxeram. Fora esse jogador, o Júnior Brumado, grandalhão, eles têm o Brandão, lá, que é da base deles lá. No Curitiba, de vez em quando, surge um Brandão, né? É um nome que tem alguma mística lá com Brandão, né? Então, eles têm um Brandão lá que é jovem, que é jogador grande, jogador centroavante. E eles usam como titular o Robson. Robson, que passou pelo Fortaleza, que é um centroavante diferente. É um jogador que era atacante, era segundo atacante, móvel e tal, fazia os gols dele e tal. Tá sendo titular do Curitiba, que trocou de treinador recentemente, trouxe o Jorginho, né? Jorginho voltou ativo aí, que bom para ele. Vamos ver se ele consegue fazer um bom trabalho lá de recuperação no Curitiba, tá? Então, os números realmente não, né? E outra coisa, a gente sabe que para o esporte de alto rendimento, chega ali 34, 35 não é o auge, né? O jogador, ele começa, ou ele começa a cair, né? Ele cai um pouco, ou ele estabiliza num patamar, né? Cai um pouco em relação ao que ele tinha antes, né? Cai um pouco, ou ele consegue, né, sem lesão, se cuidando bem, se estabilizar, ou ele é muito bom tecnicamente, consegue se manter ainda ativo e válido para algumas equipes, como o Luizito Soares, ou como outros jogadores aí, que mesmo veteranos não estão no auge, né, mas conseguem se manter. A Marta, por exemplo, com 38 anos, né, não está mais no auge, mas ela consegue se manter, profissional ainda, joga nos Estados Unidos, joga na seleção, e como ela tecnicamente é muito boa, ela jogando numa determinada posição, ela consegue se manter, né? Com menos campo ali para ela trabalhar, para ser uma articuladora, ela consegue se manter. Então, é isso, pessoal. É isso. E é um trabalho que você não pode prescindir. Você tem que ter o departamento de inteligência para você enxergar mais longe e ter mais opções, tá? Então, sobre Leandro Damião e Nico Lopes, é isso. Provavelmente essas contratações não vão acontecer. Sobre o Kaique, essa contratação deve acontecer. Tá? Porque esse é um jogador que é ao contrário. Esse jogador está com 28 anos, mas os números dele só crescem. Só crescem, tá? O que ele entrega aqui de corte, desarme e interceptação é alto, tá? A média dele na primeira divisão não é tão boa em termos de números aqui, de avaliação, né? Mas os números, por exemplo, corte, desarme, interceptação, precisão de passe é bem alto, tá? Um jogador de 28 anos, está no Juventude, ele não tem passagens por clubes de grande expressão, né? Aqui, se a gente olhar aqui, Portuguesa, Ferroviária, Sertãozinho, Portuguesa, Água Santa, Ituano, Ceará, Juventude. E no Juventude, e no Ceará ele já foi bem, no Juventude ele deu uma crescida ainda maior, né? Então um jogador que realmente na parte defensiva entrega muito, na parte de dribles, dribla bem, tá parecendo bom aqui na precisão dos dribles, e mais acerta do que erra, as fintas que ele faz no meio de campo e os passes que ele dá, tá? Muito preciso, no próprio campo, 94% de acerto no Campeonato Brasileiro, no campo do adversário 86%, justamente onde tem mais pressão, ele é preciso.
Bolas longas, 79%, isso é muito bom, tá? Ele é um ótimo lançador, o Kaique. Então, esse jogador, como o contrato dele termina no final do ano, o Inter está pensando em fazer alguma coisa agora, né? Fazer um pré-contrato com o jogador, mas aí é para 25, porque ele não joga brasileiro, porque ele já estourou o número de jogos no Campeonato Brasileiro. Então seria um reforço para 2025, tá? Agora para as gurias, pessoal. Já que eu já falei dos guris, agora vamos falar para as gurias. Tá? É verdade, nós perdemos a Isa Haas, tá? Ela vai jogar no Inter agora, vai terminar sua participação no Inter, e depois ela se apresenta em 2025 lá no Cruzeiro, né? Vai jogar na Toca da Raposa. O Cruzeiro está querendo fazer um grande time. Se for uma troca por uma grande zagueira, tipo uma Vitória Calhau, beleza. Agora, se não for assim, a gente perde qualidade e a reposição é bem difícil. Tá? Bem difícil. Bem difícil. Acredito que o Inter vai ter que buscar no mercado uma jogadora para substituir a Isa Haas, tá? Não acho que as novinhas vão dar conta agora. Nem a Vanessa Arnaboldi, nem a GG que está jogando na zaga, nem a nossa outra zagueira ali do Sub-20, que são destaques do Sub-20, mas não tem minutagem no profissional. Então nós vamos ter que buscar. A Carlinha, nossa Carla, que joga Sub-20, dá conta do recado. É boa zagueira, mas Sub-20, né? Seleção brasileira Sub-20, Inter Sub-20, ela está muito bem. Agora, no profissional é outra história. Então acho que nós vamos ter que buscar, vamos ter que contratar. No feminino tem contra, jogador tem contra, mas não sei se vai ser do mesmo nível da Isa Haas. A Isa Haas, entre as zagueiras do Brasil hoje, está entre as melhores, tá? Se o Cruzeiro mantiver a Vitória Calhau, o Cruzeiro vai ter Isa Haas e Vitória Calhau. Talvez a melhor dupla de zaga do Brasil, tá? Então, nós vamos ter que contratar. E outra, nós vamos ter que contratar atacante, porque a gente perdeu uma jogadora, a Sol, que era jogadora de lado e centroavante, né? Uma jogadora fisicamente forte, rápida, que fazia as duas funções, está no Palmeiras. Tá? Nós temos a veterana Chu, tá? E centroavante nós temos a Priscila. A Alice Godert está aí, está treinando já. Está treinando com bola, tá junto com as gurias treinando. Se recuperou de LCA, mas está completamente sem ritmo. Tá? Vai precisar de tempo, de paciência, vai precisar jogar no Sub-20 para ela, sabe, ganhar confiança de novo e ver que ela pode jogar futebol em alto nível. Mentalmente ela deve estar bem, porque ela já está treinando. Ela está ali, a gente vê nas imagens ela treinando com as gurias, né? Com um grupo profissional ela está treinando. Então ela vai readquirir uma forma, fisicamente ela já deve estar bem, não 100%, mas já deve estar bem. Ritmo de jogo ela não tem, né? Mas ela vai ter treino, vai ter trabalho, né? Físico, tático, técnico. Mas vai ter que ganhar ritmo, né? E aí a gente espera que no Gauchão, na Ladies Cup, ela ganhe algum ritmo, né? Pra gente ajudar essa jogadora que é promissora, Alice Godert. Mas acho que jogador de frente nós vamos ter que contratar sim. E é um momento, tá? Um momento que o mercado da bola está aquecendo. Algumas equipes aí estão contratando. E o Inter, não vejo contratações. Não vejo. Eu só vi a Bárbara, goleira, tá? Que é uma contratação que eu nem me animo tanto, porque a nossa goleira Tainá tá vendo muito bem. Acho que era uma contratação que, não sei, eu pensaria em outra goleira. Mas ela estando em forma, tá aí treinando, tá motivada, ela pode ser útil, porque a gente precisa de uma goleira experiente, tá? É isso, pessoal. Deixa like, a opinião ali nos comentários abaixo, tá? Compartilha e até a próxima. Essa é a minha contribuição para vocês que estão aí acompanhando o Internacional. Teremos jogo só no domingo, no masculino, tá? Foi alterado, era para dia 13, agora já está dia 4, jogo contra o Palmeiras no Beira-Rio. E Seleção Brasileira Feminina é quarta-feira, tá? É isso aí, mulher é assim, joga no dia, descansa 2 e joga no outro. E você não vê elas reclamando, tá? É isso aí, obrigado pessoal, tchau, tchau.